13 diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém? Vamos ler juntos o verso 12, bem forte. 1, 2, 3 e... Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Amém. Meus irmãos, não tem como o cristão viver desconectado das Escrituras Sagradas. Não tem como a gente ter uma vida isolada ou à parte das Escrituras Sagradas. Por que que isso não é possível? Porque nós só conhecemos a Jesus, irmãos, porque as Escrituras foram sendo ministradas, daquilo que é conhecido do nosso Senhor Jesus, através da palavra, através dos registros, nós conhecemos esse Jesus que é pregado em todo o mundo, e esse Jesus que é pregado vem das Escrituras Sagradas. Então, não dá para a gente ter uma vida de fé, uma vida como servo do Senhor Jesus, desconectado da palavra de Deus. Você consegue imaginar como que seria o mundo sem as Escrituras? Imagina que isso aqui não existe, não tem nenhum registro. Consegue imaginar como que seria o mundo sem isso aqui? Pensa um pouquinho, como que seria? Braia fez uma cara assim, de que acho que não seria bom não. Seria bom tarde. Irmãos, eu fico imaginando um mundo sem as Escrituras Sagradas como se fosse um barco, a humanidade dentro, à deriva, toda a humanidade doente, sem resposta para os próprios pecados, para as próprias dores, para as próprias angústias, sem saber para onde está indo, se vai para frente, se vai para trás, se o vento sopra para a direita, se o vento sopra para a esquerda, um navio que não sabe nem se tem um porto seguro para atracar. Onde tem um porto seguro para atracar? Não sei, não sabemos. Essa é a vida sem a palavra de Deus, sem as Escrituras Sagradas. Jesus diz assim, irmãos, lá no Evangelho de João, que são as Escrituras que testemunham dele. Então, as Escrituras Sagradas, do Antigo Testamento até o final do Novo, todas elas apontam para Jesus, todas elas apontam para Cristo, nosso Salvador. Mas essas Escrituras Sagradas, elas também nos contam sobre os feitos do Senhor, o Criador dos céus, da terra, tudo que não foi criado por mãos humanas. As Escrituras nos contam que foram feitas pelo nosso Deus. Nosso Deus é criador de todas as coisas. Os céus, os firmamentos, tudo que foi feito manifesta a glória de Deus. E são as Escrituras que nos ensinam isso. Mas as Escrituras, elas também existem, irmãos, para nós conhecermos além do que Deus fez, além do que Deus faz, as Escrituras existem para mostrar o caráter de Deus para nós. Como Deus é. Como Deus trabalha, como Deus atua, aquilo que Deus decidiu revelar para nós sobre o seu caráter, está aqui registrado na palavra de Deus. E eu falo que Ele decidiu, porque nós servimos a um Deus que é fonte inesgotável. Ele não colocou aqui tudo o que Ele é, porque é impossível registrar em papel tudo o que Deus é. Passaremos uma eternidade com Ele, nunca esgotaremos a infinitude, a eternidade do nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Coisa incrível, coisa impressionante. Então, onde é que nós aprendemos que Deus é amor? Responda para mim. Na palavra. Onde é que nós aprendemos que Deus é bondoso e misericordioso? Na palavra. Onde é que nós aprendemos que Ele é fogo consumidor? Na palavra. Onde é que nós aprendemos que nós fomos redimidos, salvos, resgatados do inferno, nos tornamos filhos de Deus, família de Deus? Quem que nos ensina isso?
A palavra de Deus. Onde é que nós aprendemos sobre propósito da vida? Para que eu existo? O que eu vim fazer nesse mundo? Qual a minha missão? Para onde que eu tenho que ir? Para onde que eu tenho que olhar? Quem é que nos ensina isso, irmãos? A palavra de Deus. Irmãos, então se nós não colocarmos o prisma, as lentes, os óculos da palavra de Deus para enxergar este mundo, né? Os que usam óculos aí, quando tira o óculos, vê as coisas diferentes, não é assim, Robson? Então, para ver as coisas como precisam ser vistas, tem que botar o óculos. A gente só vai ver as coisas, irmãos, neste mundo, segundo a ótica de Deus, se esse aqui for o nosso óculos. Precisa passar pelo filtro da palavra de Deus. Então, irmãos, essa palavra maravilhosa que nós temos acesso, ela, em primeiro lugar, ela é poderosa porque ela nos revela Cristo. Vale um glória a Deus? Ela é poderosa porque, em primeiro lugar, ela nos faz alcançar Cristo, ou ela nos permite, a verdade, que Cristo nos alcance, porque nós não temos condições na nossa natureza caída de alcançar a Cristo, mas ela permite com que Cristo nos alcance, nos revela o nosso Senhor. Mas essa palavra, irmãos, também é sustento, é o nosso pão diário. Deus não nos deixou, irmãos, como filhos famintos, filhos que morreriam de fome. Nós podemos ser filhos fortes, fortalecidos no Senhor, porque o Senhor não deixou diante de nós pouquinha coisa, mas deixou diante de nós um banquete, irmãos, maravilhoso, do qual nós podemos nos deliciar. Olha que coisa maravilhosa, que Deus bondoso. Essa palavra também, as Escrituras Sagradas, é a nossa direção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, irmãos, essa palavra que nos direciona na hora das decisões difíceis, para a gente não sair batendo a cabeça. E olha que às vezes a gente ainda bate a cabeça, né, Reanieri? A gente podia ouvir mais o Espírito Santo, a gente podia ser mais atencioso, mas a palavra de Deus está aqui para isso, para nos direcionar, para nos guiar, cheia de conselhos, cheia de sabedoria, nos ensina a procurar irmãos. Então a palavra de Deus é guia para nós. A palavra de Deus, irmãos, as Escrituras, elas nos mostram que nós somos soldados. Olha que coisa linda. Não tem aqui nenhum coitadinho aos olhos de Deus. Não tem aqui nenhum, ai, que fofinho, que nhenhenhen. Nossa, a palavra de Deus fala assim, tem filhos amados, tem filhos lindos, tem filhos cheios de características diferentes, mas tem também soldados, prontos para a batalha, Efésios 6, com armaduras disponíveis para nós, para a gente guerrear e para a gente derrotar Satanás desse mundo, amém, irmãos? Quanta coisa linda! Irmãos, o maravilhoso desse texto lido aqui de Hebreus, essa palavra ela é tão confiável, as Escrituras são tão incríveis, tão autênticas, que a Escritura referencia a si mesmo. A Escritura fala de si mesmo quem ela é. E é isso que esse versículo está falando, é uma referência a si mesmo. Ele diz, a Escritura diz assim, ó, eu sou viva e eu sou eficaz. Eu sou mais afiada, eu sou mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Eu penetro ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e eu consigo discernir os pensamentos e as intenções do coração. Assim diz a palavra de Deus sobre ela mesma. Irmãos, a partir do capítulo 3 de Hebreus, quando você olha aí, o autor ele começa a trabalhar uma questão importante sobre a incredulidade. E a incredulidade pode visitar nosso coração, irmãos. A incredulidade pode existir na nossa vida em determinados pontos, em determinadas formas, em determinadas áreas. E o autor começa a trabalhar essa questão de falta de fé, das obras que nós vamos executando e que nos causam canseira quando a gente tenta alcançar o Senhor por obras. Isso está bem explícito aí, quando você passa o olho no verso 10 do capítulo 4, fala assim, ó, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras,
não somos salvos por obras, não adianta tentar por obras, né? Então, o autor de Hebreus, ele vem relatando isso, e o descanso, irmãos, para o povo hebreu, era a terra prometida. O descanso para eles era Canaã. E o texto fala, se você bater o olho aí no capítulo 3, verso 9, olha o que o autor fala de Hebreus, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Deus faz coisas grandiosas durante 40 anos, o povo vai passando por muitas lutas e Deus vai abençoando o povo constantemente, mas o coração deles murmura, o coração deles se corrompem, e eles não entram no descanso, que é Canaã. Aquela geração que sai do Egito não é autorizada a descansar, eles são mortos como uma justiça de Deus no deserto. Agora, o que é descanso para os hebreus nesse contexto? Para nós, o nosso descanso da Igreja de Jesus é Cristo. O nosso descanso, irmãos, é Cristo. Cristo é o nosso descanso definitivo. Cristo é o nosso descanso sabático. É onde a noiva descansa, realizada e feliz à espera da chegada do noivo. Estamos descansando no Senhor Jesus, amém? Amém. Então, irmãos, o que essas escrituras fazem é expor o nosso coração de tal forma que ela vai revelar ou uma fé genuína, ou uma fé apaixonada pelo nosso Senhor, ou a incredulidade do nosso coração. Isso que a Escritura faz conosco. Então, olhando para o texto, irmãos, lido, a primeira expressão, para a gente esmiuçar um pouquinho esse texto e sair daqui com uma lição desse primeiro elo das Escrituras Sagradas, é a afirmação de que a palavra é viva. Isso quer dizer que esse texto que nós lemos não é morto. Cada versículo que nós lemos, cada passagem que nós lemos é carregado de vida. Jesus é o verbo, Jesus é o logos, lá em João 1, quando diz que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós. Jesus é a palavra que habitou entre nós. Então, quando nós lemos essa palavra é carregada de vida, porque o autor dessa palavra morreu, venceu a morte, ressuscitou, e é com ele que nós temos contato enquanto estamos lendo a palavra de Deus. É viva, irmãos, porque o autor dessa palavra está vivo e vivo eternamente, vivo para sempre. Então, ao sentar com essa palavra, ao estar com as Escrituras, você não está com um livro qualquer na sua mão. Você está com um livro vivo, verdadeiro, a esperança viva dentro de você. E quando você desfruta das Escrituras, flui um rio de água viva, irmãos, no nosso coração, matando toda a sequidão, matando toda a sede da alma, destruindo toda a frustração, jogando por terra toda a ansiedade, porque a palavra de Deus, que é viva, traz vida em tudo que está morto dentro de nós. Mas a segunda característica que está no texto da palavra de Deus é que ela é eficaz. E a palavra em grego para eficaz é energes, que significa energético, energia, ativa, é poderosa para produzir os seus efeitos. A palavra de Deus é poderosa para produzir os seus efeitos que ela foi criada para. Isso quer dizer, irmãos, como diz lá em Isaías o profeta, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, ela sempre vai cumprir os propósitos a que ela se propõe. Ela ao ser ministrada, ela entrega o que ela se propõe a entregar naquela mensagem. Então, quando você lê a palavra para você mesmo, quando você ministra a palavra para alguém, quando você compartilha a palavra na sua célula, quando você compartilha a palavra com um colega de escola, quando você compartilha, creia que a palavra de Deus, ela vai
vai alcançar o seu propósito naquilo que você está entregando para aquela pessoa. Porque ela garante que ela é eficaz, ela não é um conjunto de palavras bonitas, mas é uma ferramenta de trabalho dos céus na nossa vida. Mas o texto ainda diz, irmãos, para a gente avançar, que ela é mais afiada, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, qualquer espada que corta dos 2 lados. As Escrituras, irmãos, têm um poder de corte inigualável. Não é Tramontina corte rápido, né? Um jargão aí de internet, você conhece, né? Tramontina corte rápido. Não é assim. Espada de 2 gumes, como é a palavra de Deus, irmãos, ela corta na entrada e ela corta na saída. Ela corta quando entra e se girar, ela corta dos 2 lados. E do lado que é sair, ela corta também. Assim é a palavra de Deus. No contexto aqui de quando o livro foi escrito, irmãos, a espada mais afiada era a espada dos romanos. E era uma espada que cortava dos 2 lados, mas a imagem que nós precisamos criar da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, não é somente a espada do guerreiro, aquela que atravessa e praticamente destrói tudo quando atravessa. A palavra afiada, ela tem esse poder da espada, mas a palavra afiada, ela também tem um poder cirúrgico do bisturi, de ir no detalhe do nosso coração, de ir no detalhe da nossa alma, e com cortes precisos, a palavra de Deus, as Escrituras são capazes de arrancar de dentro de nós toda a enfermidade, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, todas as nossas dores, num processo cirúrgico, irmãos, que só Deus pode fazer. Irmãos, ela é mais penetrante, ela é tão afiada que, olha que coisa linda, não há defesa. Não há defesa para algo tão afiado, algo tão penetrante, não há armadura nesse mundo que possa impedir a penetração da palavra de Deus nos corações. Olha que coisa maravilhosa. Então, aprenda a palavra. Medite na palavra, compartilhe a palavra, libere a palavra sobre outros, porque estas Escrituras, elas penetram muito mais fundo e de forma tão precisa e tão cirúrgica que nenhum ensinamento filosófico vai fazer. Nenhum ensinamento moderno vai fazer, nenhum ensinamento de coach vai fazer, nenhuma religião é capaz de entregar algo tão poderoso que corta entrando, corta saindo, mas que recebe sobre si o bálsamo e a cura do Senhor. O Senhor não nos deixa sangrando. O Senhor é aquele que opera cirurgias perfeitas, desde o Éden. Lá Deus abre Adão numa cirurgia perfeita, a palavra do Senhor se realizando, retira dele uma costela, não há dor. Deus, quando nos opera, quando nos corta, irmãos, Ele está cuidando de nós. O que dói é o pecado, não é Deus que faz a gente sentir dor, é o pecado, a essência do pecado, a natureza do pecado, isso sim nos machuca, isso sim nos dói, mas o Senhor é o médico perfeito, o médico dos médicos que vai com espada afiada arrancando essas coisas de dentro de nós, amém? Amém. Marquinhos, você está acordado comigo? Você está aqui? Amém, glória a Deus. O versículo ainda diz, irmãos, olha aí para o texto, que a palavra penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Nesse processo cirúrgico, é a dissecação divina dos céus, é a palavra nos dissecando, irmãos, cuidando de nós, da forma mais detalhada. É uma cirurgia tão espiritual, em nível tão detalhado, que nenhum humano é capaz de fazer esse tipo de cirurgia, nenhuma palavra humana é capaz de alcançar tamanha profundidade, a não ser a própria palavra de Deus. Enquanto nós, irmãos, temos dificuldade de entender exatamente o que é alma, o que é espírito, cremos na tricotomia, somos corpo, alma e espírito,
e a gente tem dificuldade de saber onde começa e termina a alma, onde começa e termina o espírito. A palavra de Deus não tem dúvida. Ela separa exatamente o que é a alma, a sede das nossas emoções, a sede das nossas alegrias, tristezas, sentimentos, vontades, isso tudo está na alma, e o espírito, que é a parte mais profunda, aquela que tem comunhão com Deus. A palavra de Deus não erra ao esquadrinhar e ao separar, ao dividir o que é trabalho da alma e Deus trabalha, trabalho no espírito e Deus trabalha, e trabalho no corpo e Deus trabalha. As Escrituras trabalham conosco por inteiro, irmãos. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Mas o texto, irmãos, avança, dizendo que esta palavra também divide juntas e medulas. É uma sequência, uma continuação da dissecação que a palavra de Deus consegue fazer na nossa vida. As juntas, irmãos, elas são as partes do osso, da parte externa do osso mais profunda. As juntas é o que conectam os ossos uns aos outros, por isso que a gente não desmonta, porque os ossos separados estão conectados por juntas, né? Então, quando a gente faz aqui, ai, que dor na junta, né? São as juntas doendo, e você, aqui não tem dor não, amém? Aqui é todo mundo saudável, né? Glória a Deus. Mas as juntas têm esse papel, né? A medula, irmãos, que tem o significado de medula é miolo, ou parte central, né? Nós temos duas medulas principais no nosso corpo. É a medula espinhal. A medula espinhal ela é responsável pelas sinapses, pelos sinais. Você pensa, manda o comando para o corpo, dá um soco, dá um chute, né? Joga vôlei, costura, corta. As sinapses que saem do cérebro vão para o corpo, e as sinapses do corpo, os sinais que vão para o cérebro, passam pela medula espinhal. A medula óssea é outra importante que nós temos. Fica dentro do osso, é a parte interna dos nossos ossos, onde tem produção das células sanguíneas. Irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo, falando conosco essa noite, é que ela é tão poderosa que ela separa, ela discerne as mais complexas estruturas do nosso corpo. A palavra de Deus, as Escrituras, não andam na superfície da nossa vida, não andam por cima, mas a palavra de Deus, as Escrituras, elas vão no âmago do nosso ser, irmãos, para tratar tudo o que for necessário. Não há surpresa na nossa vida, não há surpresa na nossa alma, não há surpresa no nosso coração, não há surpresa no nosso corpo, não há surpresa nos nossos pensamentos, não há surpresa nas nossas emoções, não há surpresa nos nossos ossos, não há surpresa nas nossas medulas, não há surpresa que seja desconhecida da poderosa palavra de Deus. Glória a Deus, isso é tremendo. Eu me lembro, irmãos, isso é tão forte, tão maravilhoso. Eu me lembro todos aqui conhecem o Natan, né? Meu filho mais novo, de 7 anos hoje. O Natan, irmãos, vou compartilhar com vocês. O Natan, quando nasceu, ele nasceu uma criança muda, né? E ele só foi falar com 3 anos e meio, fazer sons, né? Ele não emitia som nenhum, era criança muda mesmo. E a gente foi vendo aquilo, investigando. E o Natan começou a fazer um tratamento, e a gente foi fazendo as consultas, e ele foi diagnosticado com autismo. E ele tinha os sintomas todos, irmãos. Natan andava na ponta do pé, em casa. A gente, quando fazia mamadeira para ele fazia as manifestações de alegria com a mão. Quem conhece um pouquinho de autismo, sabe que isso aqui é um dos sintomas. Então, ele não manifestava alegria sorrindo, nada disso. Ele manifestava alegria balançando as 2 mãos muito. E o Natan não ouvia música, a gente não podia mais botar louvor lá em casa na TV, no YouTube, e minha voz é mais forte, mais estrondosa, então se eu desse uma risada alta em casa, o Natan gritava, berrava, e o Natan chorava descontroladamente, especialmente à noite, e foi um período muito difícil, irmãos. Aí a gente, encaramos, já que é assim, vamos em frente, né? E aí a gente foi fazer as consultas, foi descobrir, foi conversar, foi conhecer. E
E aí, irmãos, a gente entendeu que era um diagnóstico, vamos tratar, vamos cuidar, só que a minha casa foi mudando. Minha casa foi mudando por quê? Primeiro, quem me conhece sabe que eu sou do toque, né? Eu me relaciono com as pessoas, e as pessoas que eu tenho mais intimidade, né? Lógico, com todo cuidado, mas eu abraço, eu dou um toque, eu dou um beijo, se eu posso. Eu me relaciono assim, e de repente eu me vi em casa com um filho que não podia ser tocado, porque ele tinha sensibilidade a toque na pele, toque no cabelo. Então, o pai que beija, abraça, pula em cima, agora tinha um filho que não podia ser tocado. Aí a casa foi ficando diferente também, porque a gente sempre bota louvor lá em casa, e agora a gente não podia mais botar louvor, porque ele gritava. Na escola ele não podia participar das rodinhas, a escola teve que parar por um período de fazer rodinhas, porque o Natan gritava incontrolavelmente. E aí, irmãos, a gente foi vendo a dinâmica da casa mudar, e minha casa ficou parecendo como se fosse um hospital. Porque tinha que chegar em silêncio, não podia ter mais música, se risse alto ele gritava, as noites nossas estavam complicadas. E, irmãos, eu quero falar com cuidado, com respeito, né? Tem até o próprio Ranieri aqui que tem filhas, né? Nesse lugar de autismo. Mas, irmãos, eu comecei, me bateu uma inconformidade, né? No coração. Meu Deus! Cadê o louvor dessa casa? Cadê a alegria? Cadê o sorriso? Cadê nossa família? Estava todo mundo, as próprias crianças, Amanda e o Isaac, não sabiam também como reagir, porque de repente o Natan gritava assim, incontrolavelmente, né? E aí, irmãos, eu entrei nesse lugar do não me conformo e fui fazer todos os tratamentos, fiz 1 ano de tratamento com o Natan. Mas eu também, irmãos, comecei a me posicionar com relação ao que estava acontecendo. Conversei com a Andiara e eu fui na contravenção, vou chamar assim, no caminho contrário ao que a gente aprende nos consultórios, de respeitar a criança e tal. E eu falei, amor, eu queria fazer um teste, se der errado a gente para, vamos orar pelo nosso filho, vamos abençoar, vamos fazer culto, vamos ministrar a palavra, mas nossa casa vai precisar voltar a ter louvor. Nossa casa vai voltar a precisar ter sorriso, nossa casa vai precisar voltar a ter piada, vai precisar voltar a ter alegria. E aí eu vou tocando no Natan devagarinho, e eu uso a palavra violentando, porque eu fui violentando os direitos dele, né? Mas o processo, depois que eu aprendi, se chama dessensibilização, não é isso, Ranieri? Eu fui fazendo o processo de dessensibilização do Natan, sem saber desses nomes, sem saber muita coisa, mas eu fui fazendo carinho no cabelo dele e parava. Tocava no braço dele e parava. Botava louvor 5 minutos e tirava. E era um berreiro, irmãos. E a gente foi ministrando a palavra, a gente foi orando e ministrando a palavra e orando e levando 1 ano de clínica e trabalhando, irmãos, e lutando contra aquilo. Irmãos, eu falo aí, quando eu estou falando assim que eu falo com cuidado, é porque esse segmento, esse setor, eles dizem até que você não pode falar que foi curado, porque eles falam que não é doença. Mas, irmãos, eu tenho a liberdade em Cristo Jesus para dizer que o Natan foi curado. Embora o meio tenha dificuldade com essa expressão, porque não é tratado como doença, e eu não trato como doença, mas quando eu vejo o que a palavra de Deus faz, quando nós estamos compartilhando sobre as Escrituras, que ela perscruta, que ela sonda osso, articulações, corrente sanguínea, órgãos, sinapses, pensamentos, cérebro, sinais, irmãos, a palavra de Deus ela é poderosa para alterar inclusive os comportamentos, e isso para mim é cura dos altos céus. E as Escrituras fazem isso. Meu filho hoje não tem nenhum sintoma, ele é uma criança que brinca, você conhece o Natan, ele brinca, corre aqui, faz bagunça, e ele não apresenta nenhum sinal do autismo, porque ele foi curado pela palavra de Deus, pelo poder do Senhor Jesus. A forma dele se comportar mudou, as sinapses neurológicas dele mudou, ele recebeu o milagre dos altos céus por causa da palavra do Senhor Jesus ministrada, junto com oração, junto com trabalho em clínica, junto com fé, com a família junto, e a gente foi agindo, irmãos, e a palavra de Deus se concretizou na nossa casa. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Isso.
Então o versículo ainda avança e diz assim que ela discerne ou ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, irmãos, veja que lindo, os nossos raciocínios, as nossas ideias, aquilo que nós pensamos, tudo isso, as Escrituras, a palavra de Deus é capaz de julgar. E a palavra em grego aqui para discernir é kritikos, que quer dizer criticar ou julgar. Então a palavra de Deus, irmãos, ela não somente critica, ela não somente julga aquilo que nós pensamos, mas ela também trabalha até nos intentos do nosso coração, as motivações do coração que nos levam a tomar determinadas ações, a agir de uma forma ou outra. Tudo isso é sondado, acessado e conhecido pelas Escrituras sagradas na pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Não é maravilhoso? Então, quando nós fazemos, irmãos, uma série como essa, sobre as Escrituras Sagradas, esse é o texto base da campanha, a primeira coisa, irmãos, que a gente precisa ter certeza, sair certo daqui nessa noite, é que há um fundamento importante em que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, são autoridade sobre nós. Coloca a mão na sua cabeça assim, isso, diga assim, a palavra de Deus é autoridade sobre a minha vida. Então você tem como autoridade na sua vida, irmãos, uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra que muda o nosso ser, que acessa o nosso corpo, a sua alma, o espírito, cada seção, cada compartimento, sendo autoridade. Isso é um fundamento importante para você guardar. Autoridade sobre a sua vida. Então, quando nós nos colocamos nesse lugar, irmãos, é a palavra que vai nos guiar através da pessoa do Espírito Santo, e todas as vozes estranhas que tentam tomar o lugar da autoridade da palavra de Deus na nossa vida, nós ficamos mais sensíveis e nós mandamos embora, expulsamos para longe tudo aquilo que tenta entrar no lugar da autoridade da palavra de Deus sobre nós. Aleluia! Ao meditar nas Escrituras, irmãos, essa palavra que tem autoridade, se você entendeu isso e você tomou posse disso, agora você precisa baixar todas as defesas. Porque embora nós ministramos que ela é mais penetrante do que afiada, que não há defesa sobre isso, só que o maravilhoso, irmãos, é que não existe armadura que possa se proteger ou se defender das Escrituras Sagradas. Mas olha que coisa linda, o Senhor não invade o nosso coração, Ele espera que nós abaixemos as nossas defesas para que as Escrituras tenham efeito na nossa vida. Então, quando você está diante da palavra, joga fora as suas concepções próprias, joga fora os seus achismos, joga fora e deixa a palavra, o Espírito Santo, ministrar ao seu coração. Dá uma olhada no que diz por 3 vezes o texto de Hebreus, dá uma olhada no que diz no verso 7. Hebreus capítulo 3, verso 7, diz assim, assim como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Dá uma olhada no que diz no mesmo capítulo 3, no verso 15, se hoje ouvirem a voz, não endureçam o coração. Baixe as defesas. Ouvindo a voz do Senhor, baixe as defesas, não endureça o coração. Olha o que diz no capítulo 4, verso 7, lá no finalzinho. Olha aí, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Então, palavra poderosa, afiada, mas que ela não arromba a porta.
Baixemos as defesas e deixemos o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Ao se relacionar com as Escrituras Sagradas, se assente na mesa, se assente na maca espiritual, na cama espiritual, onde o processo cirúrgico vai acontecer, onde você se delicia com a palavra de Deus e com as Escrituras, enquanto Ele poderosa e delicadamente retira de nós tudo aquilo que precisa ser arrancado. A falta de perdão, a falta de amor, as nossas dificuldades nos relacionamentos. Quanta coisa, irmão, você tem coisa aí que precisa ser arrancada do seu coração? Tem? Levanta a mão aí quem tem. Eu tenho, irmãos. A palavra de Deus tem poder para fazer isso. As Escrituras fazem isso. O Espírito Santo faz isso que habita dentro de nós. Basta a gente baixar as nossas defesas. Quais são, então, as expectativas de alguém que tem sobre si a palavra como autoridade maior? Alguém que baixa as defesas para a ação das Escrituras Sagradas e do Espírito Santo na nossa vida. Quais são as expectativas? Senhor, enquanto a gente baixa as defesas, as nossas expectativas do que Deus vai fazer aumentam. Então vá para as Escrituras, vá para a palavra de Deus com expectativas celestiais. Senhor, estou sentando diante da Tua palavra, estou sentando diante do Senhor, tudo isso aqui é vivo, tudo isso aqui é vida, isso não é um livro qualquer, isso não é uma literatura qualquer, isso não se compara a nada de universidade, a nada das escolas. Senhor, opera em mim o Teu querer e aumente as suas expectativas ao se relacionar com Deus através da palavra de Deus. É Ele quem refrigera a nossa alma, é Ele quem nos leva aos pastos verdejantes, é Ele quem nos conduz por essa estrada da vida. Então aumente as expectativas ao fazer sua devocional, aumente as suas expectativas ao fazer a leitura da palavra, dedique-se em mais qualidade, eu não vou dizer nem mais tempo, porque às vezes o tempo que a gente está dando não é de qualidade, a gente se pode melhorar a qualidade. Esquecemos que estamos diante de uma palavra poderosa, viva, rica, que nos sonda de todas as formas e que pode tocar em todas as partes da nossa vida. E será que estamos perdendo algo poderoso do nosso tempo com Deus através das Escrituras? Então vamos aumentar a nossa expectativa ao nos relacionarmos com Deus através da palavra. Olha, irmãos, tem uma pesquisa do Barna Group, ela é bem conhecida, eu só quero relembrar porque talvez vocês já tenham ouvido, isso foi amplamente divulgado na internet, mas a gente se esquece. E ao falar das Escrituras, vale a pena a gente lembrar. O Barna Group, em parceria com a Sociedade Bíblica Americana, eles fizeram uma pesquisa para descobrir qual o efeito das Escrituras Sagradas na nossa vida, né? Fizeram uma pesquisa longa, de muitos anos, com um grupo muito grande, e eles tentaram trouxeram para nós os resultados do que é visível, é claro, do que é palpável, porque o que a palavra faz conosco, muitas delas não podem ser medidas, né? Só podem ser vivenciadas, tá bom? Então olha como é que eles fizeram para edificar você, ó. Quem lê a Bíblia 1 ou 2 vezes por semana, então, o estudo já começa assim, quem não lê não tem muito a dizer, né? Então, já começa assim, ó, quem lê a Bíblia 1 ou 2 vezes por semana, não foi percebida nenhuma diferença. Eles fizeram exames e entrevistas, e foi um negócio bem completo, né? Houve apenas uma percepção de aumento de esperança, como se acendesse uma luz em uma sala escura, uma pequena luz em uma sala escura. Então, quem lê 1, 2 vezes por semana, há um lampejo de esperança, segundo a experiência aqui. Quem lê 3 vezes por semana, diz assim o estudo, aqui parece que alguns efeitos começam a ficar visíveis. A estabilidade emocional começa a aparecer. Os comportamentos compassivos, aqueles que agem com compaixão através de atos, eles vão agir, né, não só ficar com compaixão, eles começam a ser despertados. E o senso de propósito começa a surgir. Agora, aqueles que leem 4 vezes ou mais, ou seja, praticamente todos os dias na semana, né, a partir de 4,
Este grupo colhe os benefícios máximos. Eles são os que reportam os mais altos níveis de paz e contentamento, certeza sobre o seu propósito de vida, disposição para perdoar e servir, resiliência emocional frente às crises, não se abate por causa de pouca coisa, por causa das crises, né? E aí eles detalham essas pessoas que leem de 4 vezes ou mais por semana, né? Então, por exemplo, olha, o impacto na saúde mental e emocional, menos estresse e menos ansiedade. Os indivíduos que se engajam nessa quantidade apresentam significativamente mais baixos níveis de estresse, ansiedade e solidão. Maior esperança e propósito. A frequência na leitura da palavra está diretamente relacionada com um maior senso de esperança no futuro e um forte senso de propósito na vida. Maior felicidade e satisfação. Os relatórios mostram que as pessoas com 4 vezes ou mais de leitura das Escrituras tem como preditores o florescimento humano, um conceito que engloba o bem-estar psicológico, social e emocional. Então, de forma inteira, eles estão se sentindo melhores. O impacto no comportamento e no caráter. Olha a palavra de Deus mexendo no comportamento, no caráter. Olha, maior compaixão e engajamento em ajuda ao próximo. Os leitores nessa frequência são muito mais propensos a se voluntariar, a se doar por causas de caridade, a ajudar pessoas com necessidade. Muitas delas ajudam os estrangeiros, os pobres e os doentes que estão próximos a ela. A palavra gera um coração voltado para servir. Olha como é que a gente vai ficar mais parecido com Jesus. Jesus é um servo, né? Olha que coisa linda. Maior perdão. Eles demonstram uma capacidade maior de perdoar aqueles que os magoaram e os ofenderam. As Escrituras mexendo conosco, para a gente liberar perdão mais fácil, né? Menos probabilidade de vícios. Há uma correlação direta entre o engajamento da palavra de Deus e o abuso de substâncias como álcool e drogas. Impacto na saúde física. Embora não seja uma medição clínica, essas pessoas avaliam a sua própria saúde física como boa ou excelente, em uma taxa incomparavelmente mais alta com as outras categorias. O bem-estar mental e a paz impactam diretamente a percepção, a resistência e a imunidade do corpo dessas pessoas. Hábitos de vida mais saudáveis. A pesquisa sugere que os leitores assíduos tendem a adotar outros comportamentos positivos, como não fumar e tantas outras coisas que beneficiam a saúde física. Vamos ficar em pé? Ministério de Louvor, vem cá, Arthur, para a gente, pode vir o ministério todo, para a gente cantar uma canção. Irmãos, nós precisamos aproveitar esse tempo que nós temos de liberdade com as Escrituras Sagradas, com a Palavra de Deus. O profeta Amós, lá no capítulo 8, verso 11 e 12, ele fala de uma situação que dá até uma outra pregação, é um assunto extenso, mas ele fala de uma situação do fim dos tempos, onde as pessoas elas terão fome e sede da palavra de Deus, mas elas não conseguirão resposta, elas não terão acesso à revelação. Isso é característica dos fins dos tempos. As pessoas elas irão de um lado para o outro, de norte a sul, desesperadas com fome da palavra de Deus, e não quer dizer que elas não vão ter acesso ao livro, quer dizer que mesmo que elas tenham acesso ao livro, quer dizer que mesmo que elas assistam uma pregação do YouTube, a revelação não lhes será entregue no coração, elas continuarão secas, ocas e vazias. Isso é uma tragédia, irmãos. Esse é o cenário que o profeta Amós expõe, mas o profeta Joel, ele também diz uma coisa, ele diz assim, que no fim dos tempos, o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a terra, e haverá uma fome enorme da palavra de Deus dos seus filhos,
E o povo de Deus, irmãos, enquanto o mundo vai se afastar cada vez mais de Deus e da palavra e das Escrituras, os filhos de Deus vão ter cada vez mais fome do conhecimento da palavra e da vontade e da verdade do nosso Deus. Então, a nossa oração, irmãos, como povo de Deus, é que a gente, nesse texto de Hebreus, que a gente entre nesse descanso do Senhor Jesus. Um descanso que começa nas experiências da palavra, com a oração, e que vai gerar, irmãos, no nosso meio, no nosso coração, um avivamento genuíno, porque todo avivamento, ele tem que começar com a palavra de Deus. Oração faz parte, mas avivamento não começa com festa. Avivamento começa com quebrantamento, com corações entendendo a santidade de Deus, palavra de Deus anda junto, vida de oração anda junto, e nós experimentaremos coisas gigantescas. Mas não podemos estar desconectados das Escrituras Sagradas. Então, irmãos, nesse primeiro elo, nesse primeiro encontro, eu queria convidar você, se você está com a sua Bíblia impressa aí, queria convidar você a agradecer a Deus. Pega ela e fala: Senhor, obrigado por esse banquete poderoso. Se você não está, pode pegar seu celular ou pode botar a mão no seu coração, não tem problema. E fala: Senhor, obrigado por esse banquete. Nós não somos bibliólatras, nós não somos idólatras da Bíblia, irmãos. Nós amamos a palavra de Deus porque ela nos leva até Jesus. Por isso que nós amamos a palavra de Deus. Até idolatrar a Bíblia seria um pecado terrível contra Deus, e não é disso que estamos falando. Nós somos gratos pela palavra que nos foi revelada, nós somos gratos pelas Escrituras estarem disponíveis, nós somos gratos porque é ela que nos cura, é ela que nos sara, é ela que nos dirige, e nós queremos ter experiências mais profundas com a palavra de Deus. Então agora aí no seu coração, enquanto a gente louva, eu quero convidar você a fazer um período de oração, agradecendo a Deus. Senhor, obrigado pela Escritura revelada, obrigado pelo alimento forte, a substância poderosa colocada diante de mim. E se você não tem tirado proveito, é hora também de se arrepender, é hora de: Senhor, eu quero deixar essa palavra me alcançar de forma forte, poderosa, e eu estou perdendo esse banquete, eu estou comendo migalhas, eu estou comendo pouca coisa, e eu poderia ir mais, e é hora de você agora falar com o Senhor um pouquinho sobre isso. Então, enquanto o Ministério de Louvor canta, louva o Senhor, ore ao Senhor agora, você e o Espírito Santo de Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Adore o Senhor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém, Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tão grande revelação,
por tão grande presente dado a nós. Quero te agradecer, Jesus, porque são as Escrituras que falam do Teu Filho, Jesus. Então, através dela, meu Deus, que nós contamos e cantamos os Teus feitos, Senhor. Toda experiência pessoal, ela não pode vir de experiências ocas e vazias, aquilo que vamos falar, mas precisa vir daqui da Tua Palavra. E obrigado por este guia, meu Deus, por esse direcionador, por tão grande amor e salvação liberado a nós, porque a humanidade, meu Deus, a Tua Palavra é uma demonstração de que o Senhor não nos abandonou, não estamos à deriva, não estamos perdidos, não estamos atrás de um porto seguro, já achamos o porto seguro, Tu és o nosso porto seguro. Obrigado, Jesus, por isso, Pai. Queremos, Jesus, guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Mas também queremos, meu Deus, ser proclamadores desta palavra, dessas boas novas, deste Evangelho, sabendo, meu Deus, que a Tua palavra é viva, é eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela separa alma e espírito, medulas, Senhor, e juntas, Senhor. Ela discerne os nossos pensamentos e as nossas intenções do coração. E o Senhor sonda tudo isso, Senhor, e acessa tudo isso. E nessa noite nós reafirmamos, nós confirmamos juntos como igreja do Senhor que estamos debaixo da autoridade da palavra do Senhor, meu Deus. E desse lugar não queremos sair, não queremos abalar este fundamento, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.